Aí pessoal, bom dia. Então, como eu falei para vocês na semana passada, quarta-feira é dia de vídeo, não é mesmo? É isso aí. Então ontem à noite eu estava refletindo sobre o tema, e eu estava já com o tema na cabeça e bastante vontade já de compartilhar ontem à noite. E estava no carro indo jantar e o tema especificamente era sobre o espírito de leão. E eu, quando estava chegando na casa de um amigo para jantar, falei, não, vou me segurar para não divulgar o vídeo, não fazer o vídeo, com tudo na cabeça. E eu olhei assim numa igreja, passando numa igreja aqui em Joinville, e a figura no telão de um leão na igreja, assim, uma coisa linda. Então foi uma confirmação divina. O que acontece? No sábado eu estava num evento, lançamento do iHit, e lá já estava se falando muito, em a gente ser um leão, a gente ser a nossa fera que tem dentro da gente, E antes disso, inclusive, na semana passada eu já estava chateado com muitas situações que às vezes eu passo com pessoas folgadas, Pessoas que às vezes abusam da nossa boa vontade, abusam da nossa bondade, abusam do nosso jeito carinhoso de ser, sei lá. Às vezes quando a gente tenta, ser muito amigável, muito aberto, a gente dá muita intimidade, a gente gera isso, às vezes, gera uma folga, a pessoa fica mal acostumada, às vezes, a gente gera isso, E por diversas situações que eu passei na semana passada, eu falei, não, se isso está acontecendo comigo, as pessoas estão se folgando de um jeito que eu não gostaria, a culpa deve ser minha. E Deus me trouxe as respostas, eu sabia que eu tinha que mudar. E na verdade a mudança é na mudança de comunicação, a mudança de se portar, a mudança de como a gente trata, E eu vi que realmente eu dou muita intimidade, isso não é de hoje, enfim. E aí veio essa mensagem, sábado à tarde, espírito de leão, a nossa fera. Muitas vezes a gente está escondendo a nossa fera, A gente está escondendo quem a gente é, E dá para falar que, inclusive, vivendo uma mentira, A gente está se abafando, a gente está se anulando, para se encaixar num meio, às vezes, para se encaixar numa coisa que parece que é o mais correto, que parece que é o melhor, que parece que é o mais amigável, evitando problemas, achando que não vai ter problema. Enfim. E à noite, para vocês verem como as coisas acontecem, eu fui logo do sábado à noite, fui jantar na casa de uma amiga, que está passando uma situação de doença, Até gostaria que vocês pudessem orar por ela. O nome dela é Claudete Maia, pedir para que Deus cure a enfermidade que ela está passando, Se vocês fizerem isso, já esse vídeo já valeu muito a pena. Eu creio na cura, em nome de Jesus. E logo depois do jantar, a gente estava vendo o patriarca da família, o seu Tonho, estava vendo o National Geographic, e eu não costumo ver esses programas, eu não é minha, não costumo, não tenho esse hábito. E aí
imagens lindas, sentei do lado dele, fiquei conversando ali, e uma tela enorme, com lindo assim, vendo, né, os animais e a selva e tudo mais. E aí a gente percebe como é que funciona o reino animal, sabe? Eu acho que Deus me levou àquela situação ali para eu conseguir enxergar e abraçar esse espírito, sabe? Então é isso que eu quero passar para vocês hoje, né? Para vocês, especialmente os homens, né? Abraçar esse espírito de leão, esse espírito de força, esse espírito de postura, de posição, de liderança, né? Que a gente precisa ter, né? Esse espírito de seriedade, né? Que é muito importante para a gente, sabe? Esse espírito de respeito, esse espírito de posicionamento, esse espírito de autoridade que Deus nos deu, né? Que é o espírito de leão. E a gente vê que na selva os animais se comem, se caçam o tempo inteiro, né? E a gente vê que precisa se ter bastante postura para sobreviver na selva, né? Precisa se ter bastante discernimento do que fazer, precisa se ter bastante frieza também muitas vezes, né? Porque ou você vira presa ou vira predador. E querendo ou não, a nossa selva é um pouquinho diferente, mas a gente também vive numa situação bem parecida muitas vezes. Então, me veio isso e eu fiquei refletindo, né? E é importante a gente estar bem consciente, né? Então, no Dia das Mães, isso veio batendo na minha cabeça, me veio martelando, eu vim abraçando, agradecendo a Deus e pedindo para esse espírito realmente ficar forte dentro de mim, né? Me esforçando para estar cuidando da maneira como eu me comunico, cuidando da maneira que eu me posiciono, né? Tô analisando melhor isso, né? E também, para finalizar, a analogia que eu percebi e nas conversas que nós tivemos, que eu achei muito legal, muito interessante, a gente tendo a conversa sobre o mundo, o reino animal, né? Com a família que eu estava ali, e eles me explicando algumas coisas que eles costumam ver no canal e tudo mais, né? E como é que se comportam os animais, as diferentes espécies, o patriarca, a liderança e tudo mais, foi muito interessante. E na palestra à tarde, o palestrante tinha falado sobre a questão do Simba, se eu não me engano, né? Do Rei Leão, eu não sei o nome dos personagens direito, mas o Simba, que ele estava no meio dos pumbas lá. E o que acontece? Ele se sentia um pumba, ele se sentia porque ele estava no meio do que não era o meio dele, e ele estava se rebaixando, entre aspas, porque ele era um filho de um leão e um futuro leão, né? E quando ele se enxergou na água, né? Quando ele passou por situações que já não poderia mais aguentar, aquele espírito de leão veio tomando conta dele. Então eu queria passar para vocês todos que o espírito de leão está dentro da gente, né? Então, inclusive, até gostaria de falar para as mulheres, para passar isso para os seus homens, né? Que isso é importante, fortalecer o espírito de leão dentro deles, porque isso realmente vai fazer com que eles se sintam líderes melhores, pessoas melhores, que a essência deles seja colocada para fora. As pessoas precisam ter a sua essência colocada para fora. E as mulheres também vão se sentir melhor tendo um leão dentro de casa, um líder dentro de casa, né? E ela sendo aquele suporte, né? Verdadeiro dentro de casa também. Uma fêmea e um macho verdadeiro, né? Lógico que eu não estou aqui para julgar ninguém, mas eu vejo isso, eu estou aqui para trazer solução, trazer resposta, trazer vitória, né? Daquilo que eu vejo que é mais importante e que dá resultado, que deu e que vai continuar dando resultado na minha vida, não porque eu acho,
mas porque é a lei da vida natural. Se duvidar, vai assistir National Geographic. E se quiser bater de frente, não bate de frente comigo, vai na selva e fala pro leão mudar. Tá bom? Forte abraço para você, Deus abençoe.